Olá, pessoal. Aqui estamos mais uma vez com o professor Felipe. Mais uma vez eu peço a Deus que eu possa ser útil para você que está me assistindo, para otimizar esse tempo, para respeitar muito esse tempo seu. Eu sei quão valioso isso é, tá, gente? Eu só peço perdão que eu estou um pouquinho rouco hoje. Vou gravar hoje e amanhã, mas vou tomar água, tomar café e queira Deus que dê certo. Ontem, só um pequeno parênteses, passei muito mal, gente, já velho, acho que é a primeira vez. Tive a tal da enxaqueca. Nossa, passei muito, 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 muito mal. Achei que ia morrer lá. Quem tem isso sempre, Deus do céu. Mas vamos lá, gente. Então só ficou hoje essa voz muito rouca, mas vai dar para ir sim. Antes de entrar na aula de hoje, pessoal, novamente serão 4 blocos de meia hora. Eu vou aqui retomar 3 ou 4 pontos jurisprudenciais recentes que me parece importante que você saiba. Primeiro deles é aquele que eu já mencionei. Qual, Felipe? Havia, gente, entre a terceira e quarta turma do STJ, uma polêmica jurisprudencial acerca do caráter taxativo ou não do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Lembra disso? A terceira turma defendia que esse rol era taxativo, como toda a doutrina de consumidor assim entende, e a quarta turma dizia que não. Perdão, a terceira turma dizia que esse rol era enunciativo, quer dizer, exemplificativo, e a quarta turma do STJ dizia que esse rol era taxativo, fechado. Né? Pouco depois veio a segunda sessão do STJ, que acabou por confirmar a visão da quarta turma, dizendo que o rol era fechado, taxativo. Lembra disso? E mais recentemente ainda, devido à pressão popular, a lei de 2002, a lei 14.454, 14.454 de 2022, veio a reformar a questão dizendo que o rol era exemplificativo dentro de certas condições. Esse é um ponto importante a ser mencionado. Outro ponto que eu quero que você saiba, gente, também importante, é o seguinte: direitos individuais homogêneos. Você sabe que os direitos transindividuais, tidos em sua forma ampla, eles podem ser coletivos, difusos e individuais homogêneos, não é verdade? Os coletivos e os difusos são direitos transindividuais propriamente ditos. Já os direitos individuais homogêneos são direitos individuais que aceitam essa proteção coletiva, essa proteção de forma transindividual. Por que eu digo isso, pessoal? Porque no STJ, até muito pouco tempo atrás, pouca gente percebeu isso. Até na doutrina, pouca gente percebeu isso. O que, Felipe? Havia uma polêmica entre a terceira e quarta turma do STJ se direitos individuais homogêneos poderiam ou não dar causa a danos morais coletivos. Em outras palavras, Felipe, a violação de direitos individuais homogêneos pode ensejar danos morais coletivos? Mesma coisa de antes. A terceira turma dizia que sim e a quarta turma dizia que não. Pois bem, gente, os julgados mais recentes, até da ministra Nancy Andrighi, que dizia que sim, ela parece ter superado essa visão, ter aceitado a visão da maioria. Então, agora, em 2022, final de 2022, o STJ reafirmou que direitos individuais, que o dano moral coletivo não se amolda à tutela de direitos individuais homogêneos. Em outras palavras, a violação de direitos individuais homogêneos, hoje, segundo o STJ, não causa danos morais coletivos. Esse julgado aqui, da própria ministra Nancy Andrighi, é o agravo interno no TP 3823, tá? 3823. Só mais um ou dois pontos jurisprudenciais para lembrar
antes de entrar na aula propriamente dito. Esse último aqui é um pouquinho mais antigo, tem uns 2 anos mais ou menos. A maioria de vocês já sabe, mas eu vou lembrar mesmo assim. O STJ, no sentido que sempre defendemos nos livrinhos aí, alterou sua jurisprudência. Essa matéria, gente, foi cheia de idas e vindas na jurisprudência. E eu não excluo que haja mais uma, mas hoje, pelo menos, a visão é a seguinte. Qual que é o panorama, Felipe? Qual que é o contexto legal aqui? O contexto legal aqui, gente, é o artigo 42, parágrafo único do CDC. Aquele artigo 42, parágrafo único do CDC, ele traz a chamada repetição do indébito. Lembra? Eu sempre dizia que esse era um dos poucos pontos em que a jurisprudência do STJ deu para trás. Que passou a exigir contra o consumidor algo que nem a lei exigia. Que era o quê? A prova, o consumidor teria que provar a má-fé do fornecedor para conseguir a repetição em dobro daquilo que pagou. Exemplo bobo. Eu sou cliente da Claro, da NET, paguei lá a minha conta mensal, ou débito em conta, o que for. Mesmo assim, veio outra cobrança daquilo que eu já paguei. Pois bem, é o artigo 42 do CDC, parágrafo único. A jurisprudência do CDC exigia, a jurisprudência do STJ, perdão, exigia, em relação a esse artigo do CDC, que o consumidor provasse a má-fé do fornecedor. Resumindo, era isso, tá? Com muitas polêmicas na jurisprudência. Há pouco tempo, o STJ decidiu que a repetição do indébito, repito, previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, independe da natureza do elemento volitivo. Independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, tá? Então, basta que a conduta se perfaça a algo contrário à boa-fé objetiva, tá? Então, esvaziou-se a interpretação desse artigo daquela questão subjetiva da má-fé. Ótimo, um bom avanço. Eu citei os julgados? Não, né? São dois. EARESP 676-608, 676-608 e ou 664-888. 664-888. Em outras palavras, a partir de agora, não é mais necessária que haja prova da má-fé para que haja a devolução em dobro em favor do consumidor. O último aspecto jurisprudencial, e eu já entro na aula propriamente dito, esse nem é de consumidor, gente, mas eu reputo ele muito importante, que você saiba. Seguinte, o STJ, gente, ano após ano, década após década, ele continuava, ainda continua, inserindo nas emendas dos seus acórdãos o seguinte dualismo, a seguinte bipartição, a seguinte dualidade. Ele fala assim: olha, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nas ações estatais, porém nas omissões ela é subjetiva. Gente, isso fez um mal terrível, porque é aquela velha história do ministro da propaganda de Hitler lá, aquele canalha. Uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Não estou comparando uma coisa com a outra, óbvio. Estou só dizendo que uma mentira repetida várias vezes vira verdade, porque não é assim, gente. Não que eu não pense assim, porque eu penso não importa. Mas a jurisprudência do Supremo não pensa assim. Você pode pegar julgados de 10, 15 ministros do Supremo, entre atuais e aposentados, posso citar vários aposentados também, que eles são explícitos em dizer, Celso de Mello, Joaquim Barbosa, lá presentes, Carmen, vários. Todos eles defendem que o Estado responde sem culpa, seja nas ações como nas omissões. Tem vários e vários acordos do Supremo. Como é que o STJ repete isso sempre, ainda pior ainda?
me diz que a questão é pacífica. Tem julgados que dizem lá, a questão é pacífica no Brasil. Não, não é. Não é. A doutrina sempre, eu nos meus livrinhos há mais de 15, 20 anos, sempre me bati contra isso, sabe? A gente tem que ver essa questão sob a luz do nexo causal, não da culpa. O Estado, aliás, isso já faz parte, gente, da tradição constitucional brasileira. Sabe quanto tempo? Há muitas décadas. Desde 46. Desde a Constituição de 46, que o Estado responde sem culpa por ação ou omissão. Quer dizer, essa posição do STJ repetida aí nos acórdãos nos leva a quase 100 anos atrás, né? Nos leva numa situação anterior a 46 do século passado, um retrocesso. Não, é sem culpa por ação ou omissão, tá? Por que eu lembrei disso agora? Porque agora em 2022, essa linha que eu sempre defendi, aqui e ali o STJ começa a reconhecer isso. Eu vou ler só um julgado para vocês aqui, ó. O RESP 1 708-325, RESP 1 708-325 de 2022. Abre aspas. O STJ, alinhando-se ao entendimento do Supremo, que eu sempre disse, o STJ, alinhando-se ao entendimento, ele falou que é celso pretório, eu detesto esses nomes muito rebuscados, acho que o direito tem que ser claro, o direito tem que acabar com essa linguagem que ninguém entende. Você pode ser muito técnico sendo muito claro, tá? Sem trocar uma palavra por uma que ninguém entende. Não, isso está errado. É o STJ, alinhando-se à posição do Supremo, firmou a compreensão de que o poder público, inclusive por atos omissivos, olha aí, o poder público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva. Aqui ele falou, quando constatada precariedade no serviço decorrente da falha do dever legal e específico de agir. Tá? Ele começa a dizer, não, a gente tem que procurar onde haja um dever de agir. Aí ele vai para a saúde, para a segurança, tá? Começa a abrir as brechas disso aqui, tá? É isso, gente. Cada vez mais se reconhecerá, penso eu, que o Estado responde sem culpa em ações ou omissões, tá? Bom, fiz esse breve retrospecto. Vamos lá começar propriamente dita a nossa aulinha de hoje. Nós falaremos hoje, pessoal, sobre a relação jurídica de consumo. Bom, primeiro ponto que eu tenho a dizer, gente, é o seguinte: essa relação jurídica de consumo, aliás, toda relação jurídica de consumo, ela é caracterizada pela presença em polos opostos, em polos distintos, de um consumidor de um lado e de um fornecedor de outro. Felipe, tem que ser assim? Sim, necessariamente tem que ser assim. E sabe por que isso é tão importante? Porque se assim não for, se faltar um dos dois polos da relação, nós não teremos caracterizada a relação de consumo. E, consequentemente, não aplicaremos o CDC àquela relação jurídica. Tá, gente? E vocês sabem que o CDC é um conjunto de normas muito generoso para o consumidor, para a vítima dos danos, não é verdade? As normas que ele traz, e olha que já tem mais de 30 anos o CDC, né? Com as mudanças que houve, claro, mas com as mudanças, sobretudo jurisprudenciais, né? Que sempre foi acrescida ao modelo interpretativo do CDC, é muito generoso. Então, as partes brigam, as partes não o fornecedor, claro, né? Mas as partes, os consumidores, as pessoas físicas, sobretudo, brigam para que o consumidor seja aplicado, o CDC seja aplicado no processo delas, né? Nós sabemos bem disso. Então é isso, gente. Então, um exemplo mais bobo do mundo para estudante de direito. Você vai num shopping, compra uma calça, uma camisa, ou põe essa calça, essa camisa para lavar na lavanderia. Obviamente, é uma relação de consumo a mais clássica de todas, não é verdade? Primeiro conjunto de regras é esse. Segundo conjunto de regras, o extremo oposto. Sei lá, o Carrefour, o Mercado Livre
compra participação acionária na Americanas. Não está valendo muito a pena agora, né? Americanas teve esse rombo aí. E cadê, né, as empresas de auditoria? De 20 bilhões, agora parece que o rombo é muito maior. As ações caíram mais de 94%, né? Pois bem, mas digamos que o Mercado Livre compra ações do Google ou compra uma participação acionária nas Americanas. Obviamente, escancaradamente, não se trata de relação de consumo. Se trata de relação empresarial, a qual se aplicam as regras empresariais. Lembram, aula passada, aquela coisa que eu falei, autonomia privada forte, relações empresariais, autonomia privada média, relações civis, e autonomia privada mais fraca, relações de consumo. Fraca para quê? Para proteger o mais vulnerável. Só por isso, tá? Bom, então é isso. Primeiro exemplo de supermercado, CDC. Esse exemplo aqui do Carrefour da Americanas, leis empresariais. E um terceiro exemplo é o Código Civil, não é? Eu alugo meu imóvel para um amigo meu, alugo meu imóvel, eu vendo meu carro usado, né? Não se aplica o CDC a essa situação. Aplicam-se as normas do Código Civil, né, gente? Pois bem, então vamos lá ler o fornecedor. Estou com meu computador aqui, mas eu pedi para o Jorge, que está gravando comigo aqui, abrir o CDC para que nós leamos juntos. Por favor, Jorge, aqui, tá? Ó, gente, se tiverem um CDC, vocês abrem aí para que nós possamos ler juntos, tá? Vamos lá. Artigo 3º do CDC. Percebam, pessoal, quão ampla é essa redação, tá? Quão ampla é essa redação. Só tomar um golezinho de água aqui, que minha garganta não está 100%. Vamos lá. Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada. Deixa eu marcar aqui. Opa, foi mais um pouquinho aqui. Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Eu vou explicar, gente, mas depois eu voltarei ao artigo 2º, tá? Eu não esqueci dele não, tá? Jorge, pode voltar a tela aqui, por favor. Primeiro ponto, gente, percebam esse. O conceito é o mais amplo possível, tá? De modo proposital. Aliás, o CDC tem uma coisa interessante, não sei se perceberam. Quando nós formos ver a aula de princípios, vamos ver com mais mordi a língua aqui, com mais clareza isso. O mesmo conceito, às vezes, está em vários artigos, incisos e parágrafos distintos. Por que isso? Foi uma esperteza do bem do legislador da época. Quem era o presidente da República de então? Era o Collor. Era uma lei muito avançada. Então, se temia, os redatores do anteprojeto, que o presidente da República vetasse o veto presidencial, né? Vetasse vários trechos. E para evitar que isso ocorresse, colocou-se a mesma coisa em vários locais. E deu certo. Porque ainda que tenha havido um veto aqui e ali, você pode, na interpretação, na atividade hermenêutica, chegar lá com o mesmo, né, por outro caminho, entendeu? Por isso é que vocês vão ver a mesma coisa, imagem local, topologicamente falando. Outro ponto que eu anotei aqui para falar para vocês, pessoal, é que o fabricante, alguns concursos exigem isso, o fabricante, porque fornecedor é uma palavra ampla que envolve tudo que tiver lá dentro, tá? Por exemplo, o fabricante, ele é considerado o fornecedor real, tá? O fabricante, ele é considerado o fornecedor real, tá? Já o importador e o comerciante, o importador e o comerciante são tidos como fornecedores presumidos, tá? É uma distinção doutrinária, importante que você saiba, pode eventualmente cair num concurso. Agora,
um dos aspectos, pessoal, mais importantes do conceito de fornecedor, por mais amplo que ele seja, eu no artigo terceiro que eu li para vocês, ele não está aí não. Sabe qual é? É o conceito de habitualidade. Sim, o conceito de habitualidade é sim um conceito importante para que nós tenhamos a caracterização da figura do fornecedor de produtos e serviços à luz do CDC. Lembram? Se faltar um dos lados, se você não tiver de um lado o fornecedor, pode esquecer. O CDC não vai ser aplicado nessa relação jurídica, não. Tá? Como assim habitualidade, Felipe? Um exemplo bem simples que eu sempre dou, bem trivial, bem bobo até. Digamos que eu acabei de me formar em direito e vou advogar. E digamos que logo no primeiro ano depois da formatura eu ganhei uma, é pouco provável nisso, não é tão comum, mas ganhei uma grande causa, ganhei muito dinheiro. Eu resolvo, digamos aqui, mudar os móveis do meu escritório, tá? Um amigo meu, sabe, meu colega de turma, sabe disso e quer comprar os móveis. Ou mesmo um desconhecido, que eu não conheço, compra, eu anuncio, ele compra os móveis meus, de mim, entendeu? Pergunto, a essa relação jurídica se aplica o CDC? Essa compra e venda de imóveis? Aplica não. Aplica não. E sabe por que não aplica? Porque falta a figura do fornecedor. Eu, Felipe, eu não sou fornecedor de serviço, eu sou advogado, eu não sou, se você sabe. Eu sou do Ministério Público Federal, mas que é um mero exemplo. Eu sou advogado, entendeu? Eu não sou fornecedor de serviço. Então, não aplicaria o CDC. Por quê? Porque eu não exerço essa atividade de modo habitual, não há habitualidade. Obviamente seria diferente se o mesmo sujeito, esse amigo meu, comprasse esses móveis, sei lá, numa Casa Bahia, qualquer loja dessas da vida aí, tá? Porque aí do outro lado teria uma figura do fornecedor de produtos e serviços, tá? Não é que precise ser pessoa jurídica, não. Não. No CDC, o consumidor pode ser pessoa física também, tá? Mas tem que se revestir da figura da habitualidade, entre outras. Ah, tá. E outras vezes, pessoal, a própria lei, outras leis, cria outras figuras de fornecedor, ou pelo menos deixa mais claro que aquela figura é fornecedor. O exemplo mais claro que eu posso dar para você, o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, o próprio Estatuto do Torcedor, ele equipara a entidade responsável pela organização da competição ou a detentora do mando de jogo à figura do fornecedor de serviços do CDC, tá? Nós poderíamos chegar aí pela interpretação, mas ela é ainda mais clara nesse sentido para evitar polêmicas, né? E é importante isso, basta lembrar que os bancos, embora explicitamente, a gente vai ver daqui a pouco quando eu ler serviço para vocês, embora eles explicitamente estejam mencionados como prestadores de serviços no CDC, eles brigaram na jurisprudência brasileira um tempão e quase ficam fora. Pra vocês verem o absurdo da força do lobby, tá, gente? Então é isso. A lei pode criar outro. O Estatuto do Torcedor é um exemplo. Outro exemplo agora recente, no apagar das luzes de 2022, no apagar das luzes de 2022, foi editado, acho que foi no 30 de dezembro, bem nos últimos dias ali, foi editado o Marco Civil das Criptomoedas. O Marco Civil das Criptomoedas. É a Lei 14.478. 14.000. Inclusive, gente, me permitam dizer aqui que hoje, exatamente hoje, antes de vir para cá, eu vi que foi publicado no site da Juspodium
A única coisa que eu faço, gente, que eu sempre falo que eu não tenho. Quem me conhece sabe que isso é verdade. Muita vaidade nessa vida, não, mas uma vaidade que eu tenho é dos livrinhos, as coisas que eu escrevo. E saiu essa 18ª edição do meu livrinho de consumidor, do Manual de Direito de Consumidor à luz da jurisprudência do STJ. Eu lembrei agora porque eu incluí nele, nessa edição 2023, já os comentários ao Marco Civil das criptomoedas. Então, pois bem, essa lei, no artigo 13, ela determina que nas operações conduzidas, a lei chama isso de mercado de ativos virtuais. São as corretoras, as exchanges, né? Então, se você vai comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano, seja lá o que for, entendeu? Você pode comprar por P2P, para uma pessoa direta, ou pode comprar nas corretoras centralizadas, né? Como é mais comum. Muita gente no Brasil compra lá internacional. Essa lei se aplica, obviamente, às corretoras que exercem sua atividade financeira, sua atividade no território nacional. E é uma proteção a mais para o consumidor, é importante. O CDC seria aplicável às corretoras de criptomoedas que atuam no Brasil, ainda sem esse artigo 3 dessa lei. Seria, sem dúvida nenhuma. Claro, é importante, porque é uma previsão torna mais clara. É uma previsão pedagógica, por assim dizer, tá? Acabaram qualquer espaço de discussão que as corretoras de criptoativos, ou as corretoras, como diz a lei, que exercem que atuam no mercado de ativos virtuais, estão sim sujeitas ao CDC. São fornecedoras de serviço à luz do CDC. Gente, meu tempo nesse bloco que está acabando, eu só lembro que essa lei, o Marco das Criptos, a Lei 14.478 de 2022, ela será interpretada necessariamente em diálogo das fontes junto com o CDC e também com o LGPD, tá? Aliás, é uma tendência do direito hoje, né, gente? Você não interpreta uma lei sozinha, não. Você interpreta aquela lei em conjunto com outras. E daí é tão importante que essa lei faça referência ao CDC. Por quê, pessoal? Porque você pode importar, gente, todos esses 30 anos de interpretação pró-consumidor que nós já temos, tá? A mesma coisa se diga em relação à lei do superendividamento. Nela, o legislador foi além, colocou dentro do CDC. Colocou dentro do CDC. Mais forte ainda, tá? Então você pode se valer dos conceitos, das categorias, institutos, princípios, funções, regras que fazem parte do CDC há mais de 30 anos. E se a jurisprudência brasileira, como eu dizia, deu para trás, deixou a desejar em muitos pontos, olha, gente, de modo geral, ela fez bonito no CDC, tá? Sobretudo, houve decisões mais recentes que eu não concordo tanto. Tudo é humano, né, gente? Depende de quem está lá. Mas nós tivemos decisões, década após década, brilhantes, da ministra Nancy Andrighi, ministro Herman Benjamin, os antigos Rui Rosado de Aguiar, entre outros, tá? Mas é isso. Hoje há uma convergência sistêmica entre os microsistemas, seja como consumidor, seja como investidor em criptoativos, seja como titular de dados pessoais. O desafio hoje, gente, é concretizar os direitos fundamentais dentro do próprio direito privado. Repita essa frase que é importante. O desafio hoje é concretizar os direitos fundamentais e a própria solidariedade social dentro do próprio direito privado dentro do qual esse, por sua vez, se insere o CDC. Concluo esse bloco, agradeço sua paciência, sua compreensão com a minha voz e volto no bloco seguinte. Obrigado.